e nós caminhamos uma vida diante de Jesus, uma vida nova e transformada. Portanto, nascido de novo é renegar o pecado. Você tem renegado o pecado? Você tem renegado o mal? Você tem renegado as concupiscências deste mundo? Ser nascido de novo é renegar o pecado, é renegar a vida ímpia, é renegar a corrupção, é renegar o mal, é apegar-se a Deus, é apegar-se a Deus. Você tem se apegado a Deus, meu irmão? Você tem se apegado a Deus, meu amigo, meu ouvinte nessa noite? Você tem se apegado a Jesus verdadeiramente? Ser nascido de novo é dar lugar a Jesus na sua vida, é dizer como Paulo em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a minha vontade pessoal eu coloco sobre o crivo de Jesus, e se Jesus estiver aprovando isso farei. Mas se Jesus não estiver aprovando, eu não faço de maneira alguma. E a minha pergunta para você nesta noite é o seguinte: as suas atitudes têm sido aprovadas por Jesus? As suas ações têm sido aprovadas por Jesus? A sua vida tem sido aprovada por Jesus? Se não tem, meu amigo, cuidado, 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 cuidado e cuidado. Com Deus não se brinca, com o Senhor não se brinca. Deus é amor e age com amor, mas Deus é justiça e age com justiça também. Deus, no seu grande amor, veio na pessoa de Jesus neste mundo e morreu para salvar a mim, miserável pecador, para salvar a você, miserável pecador, para salvar a todos nós. Então Ele cumpriu a sua parte, mas se você continuou brincando com Ele, Ele naturalmente agirá com justiça e vai cobrar de você seriamente a vida que você tem levado. Aquilo que você tem feito agrada a Deus? Você já está crucificado com Cristo e vivo não mais eu, não vivo mais você, mas Jesus que vive você. Você tem certeza da pessoa de Jesus no seu coração? Tem certeza da pessoa do Senhor Jesus na sua alma, no seu ser, na sua vida, no mais profundo de você mesmo? Você tem certeza disso? Há essa certeza? Há essa garantia? Se não há, é o tempo de você refletir, pensar, mudar de vida e ter uma vida diferente. Se você for nascido de novo, você vence o mundo. Se for nascido de novo, vence o mundo, sendo vitorioso sobre práticas pecaminosas. Quando o homem é nascido de novo, ele é vitorioso sobre todo tipo de práticas pecaminosas. Você tem sido vitorioso? Ou você continua sendo escravo de todas essas práticas pecaminosas? Você continua sendo escravo do pecado, escravo de todas as mazelas deste mundo, escravo do cigarro, escravo da cachaça, escravo da prostituição, escravo do adultério, escravo de toda sorte de males, de toda sorte de pecado. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, sendo, portanto, vitorioso sobre as práticas pecaminosas, sendo vitorioso também mediante o recebimento da santidade positiva que nos dá a natureza moral de Deus. E quando eu digo santidade positiva, é realmente a experiência da natureza moral de Deus. Não é santidade apenas por dizer assim: olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não prostituo, eu não adultero, eu não faço isso, não faço aquilo, então eu não preciso mudar nada. Precisa sim, meu ouvinte. Você precisa mudar. Você precisa ter uma vida diferente. Você precisa ter uma experiência pessoal com Jesus. Jesus veio para também proporcionar a você salvação. Havia um homem, a Bíblia menciona lá em Atos capítulo 10, que era um homem essencialmente religioso. Um homem muito bom, o seu caráter era ilibado, chamava-se Cornélio. Você pode conferir a Bíblia lá. E esse homem, ele era um homem muito piedoso diante de Deus, muito honesto, não fazia nada que desagradasse a Deus. Mas Deus mandou-lhe uma revelação e disse para ele que faltava alguma coisa na vida dele ainda. Apesar de ser religioso, apesar de ser tanta coisa, ainda faltava alguma coisa na vida dele. Faltava uma experiência pessoal com Jesus.
Faltava uma experiência pessoal com o Senhor. Meu amigo, falta de uma experiência pessoal com Jesus. Falta você uma experiência pessoal com o Senhor. Falta que você obtenha. Não importa se você é uma pessoa religiosa ou não. Não importa se você cuida bem da sua família ou não. Não importa se você é uma pessoa que cumpre os seus deveres ou não. Não importa se você seja uma pessoa honesta ou não. Não importa se você já foi batizado um dia numa igreja evangélica ou não. O que importa é se você tem uma experiência pessoal com Jesus. Não importa nada disso. Mas o que importa, sobretudo, é uma experiência pessoal com Jesus. Você já teve essa experiência pessoal com Jesus? Você deseja obter essa experiência pessoal com Jesus? Portanto, é mediante a vitória, mediante o recebimento da santidade positiva, que nos dá a natureza moral de Deus. Também é vitória, vencemos o mundo também, através da transformação espiritual, segundo a imagem de Cristo. Então não é uma transformação natural, humana, mas uma transformação espiritual, onde o Espírito de Deus, através da mensagem da palavra, convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Você já foi transformado? Você já foi mudado? Você já experimentou uma vida diferente através de Jesus Cristo? Finalmente, para finalizar a nossa reflexão, o grande objeto da fé, de acordo com o texto, é Jesus, é Cristo, é o Senhor. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o versículo seguinte diz assim, olha, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho, é o Cristo, Filho de Deus. Então mostra-nos esses dois versículos, que o objeto de fé, o grande objeto da fé, ou de crença, ou não diria objeto, mas alvo de fé e alvo de crença é Jesus, nenhum outro mais, porque todo aquele que vence, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, diz a Bíblia, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Para vencer o mundo, para vencer a pecaminosidade deste mundo, para obter a vida eterna, para obter a salvação eterna, para ter uma vida na dependência de Deus, você precisa ter fé na pessoa de Jesus. Crê que Jesus é o Filho de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu creio um dia em Jesus como Salvador, exerci fé nele, e por esta fé exercida nele, eu tenho a prova dentro do meu interior, dentro do meu ser, a certeza e a garantia de que um dia eu vou para o céu e vou estar com ele. Eu não vejo isso, mas é o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. E o Espírito de Deus pode testificar também com o seu Espírito que você é filho de Deus, no momento em que você crê na pessoa de Jesus como seu Salvador. No momento em que você experimentar esta fé genuína, a fé verdadeira, portanto, de acordo com o texto, está canalizada para o Senhor Jesus Cristo, para ninguém mais. Não está canalizada para nenhuma outra devoção pessoal, não está canalizada para nenhum outro tipo de crença, não está canalizada para nenhum tipo de religião, nenhum tipo de religião pessoal. A tal religião, e há muita gente que diz: eu nasci nessa religião, eu vivi nessa religião, eu vou morrer nessa religião, e vai para o inferno nessa religião, vai para o inferno. Se qualquer pessoa colocar fé em religião, vai para o inferno. Se houver qualquer membro dessa igreja aqui que estiver exercendo fé na igreja batista, vai para o inferno com a igreja batista, vai para o inferno também, porque a igreja batista não prega o nome da igreja, mas prega Jesus, o Senhor Jesus. E se você está dizendo que vai viver na sua vida tradicional religiosa, você vai para o inferno com toda a sua religiosidade, com tudo isso, porque é preciso exercer fé em Jesus, no Senhor Jesus. E quando você exerce fé em Jesus, você realmente vai saber, vai ter uma experiência pessoal com Jesus, e vai saber onde você deve comungar com o
Senhor, está realmente servindo ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, você vai analisar a Bíblia e ver realmente que a religiosidade não leva a lugar nenhum, mas é só Jesus é que leva aos céus. A fé verdadeira está canalizada para o Senhor Jesus, não está canalizada em fulano, ciclano e beltrano, não está canalizada em líderes religiosos, não está canalizada em religião alguma, não está canalizada em ninguém, mas só em Jesus. É só por Jesus é que nós somos salvos, é só por Jesus é que há a verdadeira salvação. Você quer obter essa vitória nesta noite, meu amigo, numa dimensão espiritual? Sabe que esta vitória é universalmente, de uma forma universal para todos os crentes em Jesus Cristo. E você pode se tornar um crente em Jesus Cristo e ter essa vitória agora. Essa vitória é individual. Você pode também individualmente ter essa experiência pessoal com Jesus. Jesus está à porta, batendo através do Espírito Santo, mas Ele só entra no seu coração se você abrir, se você se dispor, se você abrir mão das suas posições pessoais e dizer: olha, eu não quero pensar em mim mesmo, eu quero pensar em Jesus. E se for a tua vontade, Jesus, faça com que agora eu tenha experiência com o Senhor, faça com que agora eu tenha uma experiência pessoal contigo. Você quer ter essa vitória pessoal? Portanto, é preciso que seja nascido de Deus, que tenha experiência com Jesus. Antes de eu continuar, eu quero que você ore agora, todos silenciosamente. Quero que você ore e fale com Deus, todos vocês aqui nesta noite. E você que ainda não é crente em Jesus Cristo, você que ainda não teve uma vitória através dessa salvação que Jesus dá, eu quero que você fale com Jesus agora: Senhor, eu quero que o Senhor tire do meu coração todo o sentimento de egocentrismo pessoal. Eu quero que o Senhor tire do meu coração toda a minha vaidade, a minha vontade pessoal, todo o meu tradicionalismo religioso, todo o sentimento que às vezes está dentro do meu coração. Eu quero que o Senhor tire agora. Fale agora com Deus isso. Eu quero que o Senhor me faça enxergar a verdade da tua palavra. E se é verdade isso que o pregador está falando aí, que o Senhor me ajude agora a ter uma experiência pessoal com o Senhor. Fale com Deus isso. Se é verdade isto que o pastor está dizendo, ajude-me a ter uma experiência pessoal com o Senhor. Ajude-me a ser transformado pelo Senhor. Ajude-me a obter essa vitória agora através da salvação em Cristo. Fale isso com Deus. A mão realmente o seu coração, às vezes duro acerca de muitas coisas, e peça a Deus para você ter uma experiência com Ele. Fale isso com Ele agora. Fale com o Senhor agora isso. Ele vai lhe ajudar. Meu amigo, meu ouvinte, meu querido desta noite, eu quero conclamá-lo a ter uma experiência pessoal com Jesus, a ter uma vida mudada, transformada, nascida de novo, ter a experiência mais brilhante, mais gostosa que o homem pode ter através de Jesus Cristo. E eu quero perguntar nesta hora: você quer ter essa experiência com Jesus? Você quer ser salvo por Jesus, transformado por Jesus, quer ter a certeza e a garantia da vida eterna, quer ter a garantia de uma vida significativa, de uma vida mudada, de uma vida transformada, de uma vida na presença de Deus? Há alguém que queira fazer isso nesta noite? Há alguém que queira ser transformado pelo poder do Evangelho? Há alguém que queira realmente obter vitória sobre todo o pecado, vitória sobre todo mundo mau e enganador, vitória sobre todas as mazelas deste mundo? Há uma pessoa que nesta noite queira fazer isso? Levante a sua mão se estiver, e nós queremos orar com você. Alguém que queira receber o Senhor Jesus como Salvador de sua vida, obtendo essa vitória genuína, essa vitória extraordinária, a vitória da salvação completa na pessoa de Jesus? Você quer fazer isso? Levante a sua mão agora, onde você estiver, e nós queremos orar por você, queremos interceder por você, queremos pedir a Deus por você nesta hora. Quer fazer isso? Agora, em nome de Jesus, levante a sua mão, peça a Deus que Ele fale no seu coração, peça a Deus que te liberte realmente até mesmo desse sentimento de rejeitar a Jesus, e você aceite agora na oração. Quer fazer isso agora, meu amigo? Quer fazer isso agora? Quer voltar para Jesus? Graças a Deus por esta vida que levanta as suas mãos para Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida. Pode abaixar a sua mão. Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém aqui que queira fazer isso na presença de Deus, obter essa vitória, essa vida transformada? O Espírito de Deus está falando no seu coração. Basta você ser sensível e abrir a porta do seu coração para Jesus. Basta você ser sensível e abrir a porta do seu ser para o Senhor Jesus. Há mais alguém? Agora levante a sua mão. Agora.